O catalisador para essa intervenção real sem precedentes foi o surgimento repentino e impactante de Trevor Engelson. Após mais de uma década de silêncio digno, Engelson, um produtor de sucesso em Hollywood, que outrora orquestrou a ascensão social e profissional de Meghan Markle, publicou um livro de memórias que expôs a história cuidadosamente orquestrada pela atriz que entrou com o processo. As revelações de Engelson não apenas insinuaram conflitos conjugais, mas também expuseram uma abordagem calculada e legalista da intimidade, que retratava Meghan não como vítima das circunstâncias, mas como uma predadora que explorava oportunidades. Ele detalhou um contrato de gravidez tão formal que exigia o financiamento de personal trainers e nutricionistas de elite como condição para a maternidade. Também relatou o momento arrepiante em que um pacote da FedEx chegou à sua porta contendo alianças de casamento que Meghan sequer se deu ao trabalho de entregar pessoalmente. Foi a exposição pública do padrão de comportamento de Meghan que deu à princesa Anne a oportunidade que ela esperava há anos. Para Anne, a saga do Meg City nunca teve a ver com raça, saúde mental ou as limitações da vida na realeza. Na visão dela, essas eram meras máscaras estéticas usadas para ocultar uma tentativa fracassada e hostil de tomada dos ativos financeiros da coroa. O depoimento de Anne, proferido com a franqueza de uma mulher que não tem tempo para palavras, recontextualiza a entrevista de Oprah de 2021 como uma obra-prima de manipulação psicológica. Enquanto Meghan chorava diante das câmeras pela falta de proteção, Anne revelava a verdade. Meghan não estava escapando da gaiola, mas sim recuando, percebendo que a gaiola dourada não continha as chaves do cofre. A crítica de Anne começa na raiz do engano. O mito do encontro às cegas. Enquanto o mundo se identificava com a história da coincidência, Anne aponta para evidências da cultura de visualização que Meghan cultivou durante anos. Antes de conhecer Harry, Meghan estudou a falecida princesa Diana com a precisão de uma atriz de método, desde suas escolhas de vestuário até seu comportamento peculiar e caridoso. Ela não encontrou o príncipe. Ela procurou a vítima perfeita. O príncipe Harry, sofrendo com o trauma não cicatrizado da morte de sua mãe e sentindo-se cada vez mais alienado dentro da hierarquia da empresa, era o alvo perfeito para uma mulher que sabia exatamente como espelhar sua dor. O drama do primeiro encontro deles no palácio permanece um dos pontos de virada mais importantes, embora ocultos, desta saga. Ana relata como a rainha Elizabeth II, uma monarca que corajosamente se opôs a líderes mundiais e presidentes dos EUA, como Donald Trump por quebrar o protocolo e Jimmy Carter por um beijo íntimo demais, ficou imediatamente alarmada com a postura de Meghan. O comportamento da atriz era caracterizado por uma informalidade calculada que beirava o desrespeito. Ela se aproximou demais, dispensou as reverências tradicionais e tratou a mulher mais poderosa do mundo com uma familiaridade displicente que a rainha considerou profundamente ofensiva. Durante esse primeiro encontro, tanto a rainha quanto Anne perceberam a farsa. Eles viram uma fome em seus olhos, não pelas obrigações de uma princesa, mas pelo status de rainha, pela coroa fácil. A revelação de Ana foca-se precisamente no atrito que definiu o breve período de Meghan no cargo. O conflito entre a reputação real e a agilidade financeira. Vinda de um mundo onde a fama se traduz numa transferência bancária, Meghan teria ficado impressionada com a opulência dos palácios, mas aterrorizada com a realidade do sistema de mesada. Ela entrou para a casa de Windsor convencida de que Harry tinha uma montanha de bilhões que podia gastar como bem entendesse. A realidade de que sua fortuna estava vinculada a um fundo fiduciário, que sua renda vinha da dotação do Ducado da Cornualha e que cada vestido Givenchy tinha que ser inspecionado pelo escritório de seu pai, foi um golpe psicológico do qual ela não conseguiu se recuperar. O contrato de gravidez, que Trevor Engelson revelou na Califórnia, tem seu equivalente real nas exigências feitas por Meghan durante seu casamento em 2018. Anne detalha o incidente com o aromatizador de ar na capela, a intimidação por parte dos funcionários do palácio e sua recusa em usar a tiara prescrita como manifestações do mesmo padrão, vivenciado por Trevor. Uma insistência em tratar o luxo como um direito e um completo desrespeito pelas instituições que o proporcionavam. Meghan não queria ser apenas um membro da família real. Ela queria ser a CEO de uma marca real.
Quando percebeu que a rainha não privatizaria o patrimônio da coroa para ela, começou a desenvolver uma estratégia de saída, que acabou sendo renomeada como Em Busca da Liberdade. A voz de Anna neste relatório é calma e administrativamente clara. Ela rejeita a noção de um ambiente real tóxico, salientando que as regras que Meghan considerava sufocantes eram, na verdade, salvaguardas financeiras. Recusar-se a permitir que Meghan ficasse com bolsas de grife ou presentes de luxo gratuitos, prática comum para atrizes, mas uma quebra de integridade para uma funcionária pública, foi considerado por Meghan um ato de guerra. Esta primeira parte do relatório estabelece as bases. Meghan Markle entrou no palácio não como noiva, mas como uma mulher de carreira que confundiu uma instituição histórica com um caixa eletrônico global. E quando o caixa eletrônico exigiu um PIN confirmando seu serviço e deveres, ela decidiu quebrá-lo. O conflito estratégico de Meghan Markle entre as expectativas de Hollywood e a estrutura inflexível da monarquia britânica. Um conflito que a princesa Anne define como uma batalha entre a vaidade e a muralha de ferro do patrimônio nacional. Segundo a princesa real, a tensão central do Megxit nunca surgiu de choques de personalidade, mas de um mal-entendido fundamental sobre a questão da propriedade. Meghan chegou a Londres com a mentalidade de uma mulher de carreira poderosa, que via os títulos reais não como uma sentença perpétua, mas como um veículo pessoal para a sua imagem. Anne revela que, desde o início, Meghan procurou privatizar os privilégios da coroa. Ela tratou as joias inestimáveis da coroa, as propriedades históricas e a plataforma global não como tesouros confiados à nação, mas como ativos a serem explorados para seu próprio ganho estético e financeiro. Essa realidade rapidamente se tornou realidade, graças à própria Anne. Sabe-se que a princesa real bloqueou as tentativas de Meghan de ter acesso a algumas peças valiosas da coleção real em ocasiões não oficiais. Anne, notoriamente, lembrou a duquesa que essas joias pertenciam ao Estado, e não a qualquer indivíduo, durante a cerimônia do tapete vermelho. Essa foi a primeira de muitas barreiras que Meghan interpretou como crueldade pessoal, e não como integridade institucional. Anne explica que, no mundo da monarquia, cada diamante e cada hectare de terra fazem parte de um fundo fiduciário, regido por leis rigorosas e supervisionado pelo parlamento. Meghan, acostumada à riqueza líquida da Califórnia, onde uma estrela pode vender sua casa ou sua história para o maior lance, ficou chocada ao descobrir que era essencialmente uma funcionária de alto escalão com um código de vestimenta extremamente prestigioso, mas sem escritura da propriedade. Essa frustração se manifestou no que Anne descreve como um ataque de fúria. Quando Meghan percebeu que Frogmore Cottage, apesar dos milhões de libras do dinheiro dos contribuintes gastos em sua reforma, jamais seria dela para vender ou manter, seu ressentimento começou a crescer. Ela sentia como se vivesse numa gaiola dourada, onde as chaves e as escrituras estavam nas mãos de outros. Anna observa que a indignação pública com os custos da renovação, estimados em 2,4 milhões de libras, foi um ponto de virada. Embora o palácio tenha insistido em reembolsar os fundos após o Megxit, Meghan considerou isso um insulto. Para uma mulher que certa vez exigiu que seu marido, Trevor Engelson, pagasse por benefícios de beleza de elite por meio de um acordo legal, a perspectiva de ser responsabilizada financeiramente pelo governo era uma restrição intolerável à sua liberdade. O depoimento de Anne destaca um padrão psicológico específico, confirmado pelas recentes revelações de Trevor Engelson. O hábito de manipular psicologicamente uma instituição que não oferece acesso irrestrito a cheques. Trevor descreveu como Meghan oscilava entre afeto intenso e distanciamento frio sempre que seu parceiro se desgastava. Anna observou o mesmo ciclo dentro da monarquia. Quando a rainha e o então príncipe Charles se recusaram a ignorar o protocolo real para financiar o desejo de Meghan de criar uma marca real, global e comercial, nasceu a narrativa de uma família tóxica. A entrevista com Oprah Winfrey não foi um pedido de socorro, mas um ataque preventivo. Meghan precisava apresentar sua saída como uma fuga de um sistema predatório, porque a verdade de que ela não havia conseguido devastar as finanças da família real para benefício próprio despertava muito menos simpatia. O drama da desilusão financeira dos Sussex é melhor ilustrado pela disparidade entre os membros mais antigos e mais novos da família real.
Ana destaca que Meghan guardava profundo ressentimento pelas diferenças entre Harry e William. Enquanto William era herdeiro do Ducado da Cornualha, uma propriedade avaliada em mais de US$ 1 bilhão, e que gerava uma renda anual de quase US$ 30 milhões. Harry estava relegado a um salário fixo. Para Meghan, isso não era uma questão de tradição, mas sim uma injustiça econômica. Ela via Harry como uma marca de classe mundial, subestimada pela própria família. A avaliação de Ana é tipicamente direta. Meghan almejava a renda da realeza e as responsabilidades de celebridade. Quando percebeu que a instituição não mudaria seu direito de primogenitura secular para se adequar ao seu saldo bancário, ela começou a tratar a monarquia como um navio afundando do qual precisava extrair o máximo de capital cultural e financeiro possível. Esta seção do relatório deixa claro que sua saída não foi uma decisão espontânea ditada por problemas de saúde mental, mas sim uma mudança deliberada em sua trajetória profissional. Meghan já havia começado a preparar o terreno para seus empreendimentos americanos, enquanto ainda era membro da família real, usando seu título para abrir portas que, de outra forma, estariam fechadas para uma atriz de nível intermediário. Ana concluiu que Meghan nunca quis fazer parte da família. Ela queria ser dona da franquia. Quando soube que a franquia não estava à venda, decidiu roubar o logotipo e se mudar para a Califórnia. Foi nesse momento que a atriz deixou de bancar a princesa e começou a bancar a mártir, Garen Tindall, ao mesmo tempo, que receberia sua parte da herança de Harry. Aos olhos da princesa Anne, Harry não é um herói valente da libertação romântica, mas uma figura trágica, definida pela fraqueza e por um desejo quase patológico de ser um salvador. Anne oferece uma avaliação assustadoramente clara de seu sobrinho, caracterizando-o como um homem cujas cicatrizes psicológicas da perda da mãe foram usadas contra ele por uma mulher que passou anos estudando as fraquezas da família Windsor. Na visão de Anne, Harry não encontrou uma companheira, mas caiu em uma armadilha que ele mesmo criou, explorando suas próprias inseguranças. Anne aponta para um fenômeno psicológico específico que Trevor Engelson também destacou em seu recente depoimento: o isolamento da vítima. Trevor descreveu como Meghan, lenta mas seguramente, o afastou de sua rede de apoio em Los Angeles, depois que se mudaram para Toronto para filmar Suits. Ela criou um novo mundo no qual ele era um estranho, fazendo-o sentir que a única maneira de conquistá-la era se submeter completamente ao seu novo estilo de vida sofisticado. Ana observa o mesmo padrão em Harry. Poucos meses após o relacionamento deles se tornar sério, os amigos mais antigos de Harry, aqueles que o apoiaram durante seus anos mais turbulentos e seu serviço militar, desapareceram repentinamente de seu círculo íntimo. Sua família, antes sua principal fonte de identidade, transformou-se em sua inimiga. A genialidade da estratégia de Meghan, como Ana descreve, foi criar uma ilusão compartilhada. Ela convenceu Harry de que eles eram reencarnações de Diana e Dodi Fayed, fugindo de uma instituição sinistra empenhada em destruí-los, refletindo os traumas de sua infância. Ela se tornou essencial para sua estabilidade mental. Ana observa que o desejo de Harry de salvar Meghan era, na verdade, uma tentativa desesperada e tardia de salvar sua mãe. Meghan compreendeu isso melhor do que ninguém. Ela desempenhou o papel da dama perseguida com tanta convicção que Harry sentiu que sua única opção era colocá-la acima do país, do dever e dos laços de sangue. Anne revela, no entanto, que o preço desse resgate foi a completa renúncia de Harry à sua autonomia pessoal e financeira. Ela descreve um homem que trocou a coroa pela vida como uma ferramenta comercial. Nos anos que se seguiram ao Brexit, Harry se transformou de príncipe do reino em agente de relações públicas das diversas marcas de estilo de vida de Meghan. Anne é particularmente cética em relação ao envolvimento de Harry na série documental da Netflix e a publicação de suas memórias, Spare. Ela não as vê como atos de honestidade, mas como tentativas desesperadas de garantir as enormes quantias de dinheiro necessárias para manter o estilo de vida hollywoodiano que Meghan exige. A realidade financeira da vida deles na Califórnia faz com que a máscara caia. Ana analisa os números com a fria precisão de uma auditora real. Ela explica que, embora a herança de US$ 30 milhões da princesa Diana e da rainha-mãe pareça astronômica para a pessoa comum, no mundo da elite global em que agora vivem, é uma quantia surpreendentemente modesta. Em Montecito, existem famílias empobrecidas. Seus vizinhos são bilionários da tecnologia e magnatas da mídia com jatos particulares e portfólios multimilionários.
Enquanto isso, Harry e Meghan tiveram que fazer um empréstimo hipotecário de 9,5 milhões de dólares americanos para comprar sua casa. Um detalhe que Ana aponta como prova de sua verdadeira situação financeira. As revelações de Trevor Engelson sobre a implacabilidade financeira de Meghan fornecem a peça que faltava. Ele comentou como Meghan sempre teve uma estratégia de saída, uma forma de proteger seus interesses caso seu parceiro não lhe proporcionasse o status ou a riqueza necessários. Ana vê o mesmo mecanismo em ação hoje. À medida que a imagem de Harry como um desertor da realeza se dissipava e ele continuava atormentado aos olhos do público, Meghan se concentrou em empreendimentos independentes, como o American Riviera Orchard. Anna observa que Meghan está se posicionando cada vez mais como uma figura independente, enquanto Harry é relegado a um segundo plano, aparecendo apenas quando suas conexões com a realeza são necessárias para justificar o lançamento de um produto. A crítica mais devastadora de Anna diz respeito à perda de honra de Harry. Ela descreve a ironia de um homem que professava o desejo de privacidade e uma vida normal, mas que passava cada minuto de vigília vendendo os detalhes mais íntimos de sua história familiar para o maior lance. Ela vê isso como a traição suprema, não apenas ao rei, mas à própria ideia de servir tão cara à princesa. Para Anne, Harry não é mais um príncipe. Serve como um alerta sobre o que acontece quando um homem permite que sua dor seja reduzida a uma mercadoria por uma mulher que vê as pessoas como meros degraus em uma hierarquia. Esta parte do relatório destaca a dura realidade da situação atual de Harry. Ele está preso em um ciclo vicioso de precisar manter a relevância para manter a agilidade financeira. Sem os privilégios da realeza e a proteção da empresa, ele depende completamente da marca Sussex para o sucesso comercial. Anna observa que o hábito de Meghan de abandonar as pessoas quando elas não são mais necessárias lança uma sombra sobre o futuro de Harry. Se os contratos com as gigantes do streaming continuarem a expirar, e a imagem do casal continuar a deteriorar-se, Harry poderá ser o próximo a receber uma encomenda da FedEx. A sua utilidade para a marca de Markle finalmente chegou ao fim. Anna conclui que Harry não saiu do palácio em busca de liberdade. Ele a abandonou por um novo tipo de servidão, na qual sua senhora é muito menos indulgente do que a monarquia que ele abandonou. Esta investigação exaustiva concentra-se nas barreiras de proteção específicas da monarquia, que Meghan Markle erroneamente chamou de Gongxiang, ou correntes de opressão. A princesa Anne disseca com maestria as salvaguardas institucionais que deveriam proteger a integridade da coroa, mas que Meghan percebeu como ataques pessoais ao seu potencial de ganhos. Anna explica que a monarquia britânica é guiada por uma filosofia de administração, não de propriedade. Cada ação, cada doação e cada centavo gasto está sujeito ao controle do Fundo Soberano e à supervisão parlamentar. Para uma mulher que construiu uma carreira no mundo transacional de Hollywood, onde o status de celebridade é uma mercadoria a ser trocada por bens de luxo e patrocínios, esses princípios de serviço público representavam uma ameaça existencial ao seu modelo de negócios. Anna aponta a proibição de presentes comerciais como o primeiro grande ponto de atrito. Na indústria do entretenimento, uma atriz do calibre de Meghan prospera em uma cultura de brindes, recebendo bolsas de grife, roupas de alta costura exclusivas e joias de luxo em troca de uma permissão tácita para ser fotografada com elas. Anna revela que Meghan ficou visivelmente indignada ao saber que, como membro ativo da família real, não poderia ficar com itens de luxo indesejados enviados ao Palácio de Kensington. Anna descreveu isso como uma questão de simples justiça, mas para Meghan significou uma perda de renda. A princesa observou que Meghan via a família real como uma plataforma global para marketing de influência de alto nível. Quando informada de que não poderia monetizar sua posição, passou a descrever a instituição como sufocante e arcaica. A questão da transparência financeira representou outro obstáculo significativo. Anna explica que a contabilidade interna da Casa de Windsor é um processo rigoroso. Antes da partida do casal, suas despesas oficiais eram financiadas pelo então Príncipe Charles através do Ducado da Cornualha. Cada viagem ao exterior, cada compromisso oficial e até mesmo os custos do guarda-roupa de Meghan eram auditados por auditores reais. Anne revela que as tensões chegaram a um ponto crítico quando as despesas com roupas de Meghan ultrapassaram $500 americanos.
$1,000 apenas em seu primeiro ano no cargo. Esse valor sem precedentes gerou um conflito interno significativo. Quando Charles exigiu uma abordagem mais moderada em relação aos gastos, em consonância com o desejo da rainha por uma monarquia mais enxuta e econômica, Meghan interpretou isso como uma tentativa deliberada de ofuscar sua fama e restringir seu estilo de vida. Esta edição também aborda a polêmica em torno do Frogmore Cottage. Anne oferece uma visão cínica da reforma de 2,4 milhões de libras, sugerindo que Meghan via a propriedade como um protótipo para sua futura marca, um espaço a ser reaproveitado para editoriais de revistas e conteúdo digital. A realidade, porém, era que a casa de campo continuava sendo propriedade da coroa. A frustração de Meghan atingiu o ápice quando ela percebeu que, apesar de suas preferências estéticas pessoais, não tinha nenhum direito sobre a casa. Anne observa que a exigência subsequente do casal de reembolso dos custos da reforma, após terem abandonado seus deveres, foi o golpe final no senso de superioridade de Meghan. Para Anne, tratava-se de um reembolso padrão do dinheiro do contribuinte, mas para Meghan, foi um ato de hostilidade financeira que alimentou a narrativa de sua expulsão. Além disso, Anne levanta a questão da perda da proteção policial não remunerada, argumentando que Meghan compreendeu fundamentalmente mal a relação entre o Estado e o indivíduo. A Polícia Metropolitana fornece segurança para a família real, garantindo a segurança nacional daqueles que desempenham funções públicas. Quando os Sussex decidiram deixar o serviço público para se dedicarem a interesses comerciais privados, perderam esse privilégio financiado pelo Estado. Anne observa com fria ironia que os 3 a 5 milhões de dólares que eles gastam anualmente com serviços de segurança privada nos Estados Unidos são uma consequência direta de sua própria ganância. Ela revela que Harry e Meghan foram avisados de que suas fortunas se esgotariam rapidamente devido a esses custos. Mas Meghan estava convencida de que seus contratos com a Netflix e o Spotify garantiriam um fluxo interminável de riqueza. Anne conclui que as restrições das quais Meghan reclamava eram, na verdade, limites éticos que impediam a monarquia de se tornar uma entidade corrupta. Meghan desejava uma versão da família real baseada unicamente em privilégios e sem prestação de contas. Um sistema no qual ela pudesse usar o prestígio histórico da Grã-Bretanha para vender uma marca de estilo de vida nos EUA sem nenhum dos serviços associados. A análise de Anne sugere que Meghan não considerou a vida na realeza tóxica, mas sim a falta de potencial para ganho pessoal. Quando a rígida herança da coroa se recusou a ceder ao seu desejo por uma fortuna privada e sem controle, ela decidiu romper com a família real e alegar estar fugindo das chamas. Anne argumenta que o único obstáculo que Meghan realmente enfrentou foi a consciência de que não poderia possuir o que pertencia ao povo. As profundas decepções que se seguiram quando os Sussex se estabeleceram no enclave de elite de Montecito, na Califórnia, são analisadas pela princesa Anne em um estudo minucioso sobre o choque cultural e financeiro que destruiu as ilusões de Meghan em Hollywood. Anne argumenta que Meghan entrou para a esfera da realeza com a intenção estratégica de alcançar um nível de riqueza global que a colocasse entre os titãs das indústrias de tecnologia e entretenimento. No entanto, a mudança para os Estados Unidos revelou uma verdade humilhante, que Anne descreve como a pobreza da pseudo-elite. Na rígida hierarquia da monarquia britânica, Harry era um membro da realeza, com um status social intocável. Independentemente do saldo bancário, no mundo meritocrático e obcecado por dinheiro do sul da Califórnia, o status é medido unicamente por ativos líquidos e pela capacidade de gastar mais do que os vizinhos. Anne destaca a gritante ironia da situação dos Sussex. Eles moram em um bairro habitado por bilionários como Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey, que possuem frotas de jatos particulares, superiates e fundações com patrimônios que chegam a centenas de milhões. Nesse ambiente, Harry e Meghan são, na prática, os parentes pobres do pedaço. Anne revela que Meghan ficou profundamente magoada ao perceber que sua herança de 30 milhões de dólares mal dava para cobrir o custo de entrada nesse estilo de vida. Ter que fazer um empréstimo hipotecário de 9,5 milhões de dólares sobre sua propriedade de 14,7 milhões de dólares foi uma admissão pública de dificuldades financeiras, impensável para os verdadeiros figurões de Montecito.
Anne observa que, para uma mulher que passou anos projetando uma imagem de luxo descomplicado, a pressão mensal dos juros da hipoteca e os custos exorbitantes associados à segurança privada criaram um estado permanente de ansiedade financeira. Nesta edição, ela também explora o amargo ressentimento que Meghan sentia em relação à desigualdade estrutural entre os herdeiros. Anne descreve a fúria de Meghan ao descobrir a enorme diferença no futuro financeiro de William e Harry. Quando o rei Carlos III ascendeu ao trono, William herdou o Ducado da Cornualha, um vasto conjunto de terras e investimentos que gerava uma renda pessoal anual de quase 30 milhões de dólares. Harry, tendo deixado seu cargo, não recebeu nada desse fundo. Anna observa que Meghan via essa tradição secular de direito de primogenitura não como uma necessidade histórica, mas como um roubo pessoal. Ela não conseguia entender por que a monarquia não redistribuía sua riqueza para dar a Harry o mesmo poder financeiro que seu irmão. Essa injustiça percebida, segundo Anne, foi um dos principais motivos da acrimônia direcionada a William e Catherine em vários projetos midiáticos do Sussex. Meghan buscava punir a instituição por se recusar a financiar suas ambições globais. Anne investiga o desespero que levou aos desastrosos contratos com o Spotify e a Netflix. Ela caracteriza esses contratos não como parcerias criativas, mas como medidas emergenciais para manter a marca Sussex à tona. Anne revela que Meghan estava apavorada com a enorme quantidade de trabalho necessária para cumprir esses compromissos. Vinda de uma família onde a mera presença do príncipe era considerada um trunfo inestimável, Meghan ficou chocada ao descobrir que as corporações americanas esperavam resultados tangíveis e alta fidelização de público em troca de seus milhões. O subsequente colapso do acordo com o Spotify e as críticas públicas de executivos do setor, que os chamaram de fraudadores, foram um golpe no ego de Meghan, que Anne descreve como inevitável. Anne afirma que Meghan tentou aplicar o modelo de mesada real ao mundo corporativo americano e fracassou espetacularmente. As observações de Trevor Engelson sobre o padrão de comportamento de Meghan fornecem um contexto perturbador para esse período. Trevor notou que Meghan sempre avaliava o valor de um homem com base em sua capacidade de financiar sua próxima etapa de crescimento. No caso de Trevor, ela precisava de um ponto de entrada em Hollywood. Como Harry, ela precisava de uma plataforma global. Anne sugere que Harry havia chegado ao fim de sua utilidade nesse aspecto. Ele lhe deu um título, fama e um legado. Agora, com a herança diminuindo e seu status real sendo motivo de ridículo em vez de prestígio, Anna vê sinais do mesmo distanciamento frio que Trevor experimentou. Meghan está se distanciando cada vez mais das batalhas judiciais e queixas pessoais de Harry, concentrando-se em sua marca de estilo de vida em American Riviera Orchard. Anna observa que Meghan está tentando fazer a transição de membro da realeza para magnata do estilo de vida no estilo de Martha Stewart. Anne, no entanto, se mostra cética em relação a esse empreendimento, observando que Meghan não possui o que uma marca de estilo de vida precisa: uma conexão genuína com as pessoas. Enquanto Anne passou a vida de botas enlameadas servindo o público britânico, Meghan está tentando vender um luxo que parece vazio e artificial. Anne conclui que se mudar para os Estados Unidos foi o maior erro estratégico. No Reino Unido, a monarquia protegeu Meghan das duras realidades do mercado. Na Califórnia, ela é apenas mais uma celebridade com uma hipoteca alta e uma história que se desvanece. Anne resume a situação como um momento em que a caçadora se tornou a caça, e Meghan é forçada a vender um pedaço de sua alma e da história de Harry para pagar mais uma mensalidade da segurança. Este capítulo deixa claro que a liberdade que Meghan buscava era, na verdade, uma prisão que ela mesma construiu. Uma prisão cujas paredes eram feitas de dívidas e cujos guardas são os mesmos paparazzi que ela um dia disse temer. Essa desconstrução da realeza serve como um alerta contundente e um resumo do que a princesa Anne define como o fim inevitável de um relacionamento construído sobre pressão, não lealdade. Segundo a princesa Anne, o padrão estabelecido por Trevor Engelson e refinado com o príncipe Harry chega ao seu estágio final: a rejeição deliberada. Anne traça paralelos perturbadores entre Trevor recebendo suas alianças de casamento em um pacote da FedEx e a trajetória atual do Duque de Sussex.
Ela observa que Meghan Markle consistentemente termina relacionamentos com precisão cirúrgica quando seu parceiro deixa de representar um ativo valioso para a ascensão social ou financeira. Anne aponta o atual isolamento do príncipe Harry como um indicador-chave dessa fase. Assim como Meghan isolou Trevor de seu círculo profissional em Los Angeles, ela efetivamente afastou Harry de seus companheiros militares, amigos de infância e da proteção institucional da monarquia. Anna descreve Harry como um homem despojado de sua identidade e transformado em um personagem secundário à imagem de Meghan. A princesa real observa que Harry agora é frequentemente visto sozinho em eventos beneficentes modestos ou em audiências judiciais, enquanto Meghan se concentra em festas badaladas de Hollywood e no desenvolvimento de seus empreendimentos comerciais independentes. Para Anne, isso não é uma coincidência. É um distanciamento estratégico. Os alertas financeiros de Trevor Engelson sobre uma possível estratégia de divórcio também se refletem na avaliação de Anne. Anna sugere que, como Meghan tinha um contrato de gravidez com um produtor de médio porte como Trevor, ela quase certamente tem uma estratégia de saída abrangente para seu casamento com o príncipe. Anna revela que a família real está bem ciente do foco de Meghan em proteger seu patrimônio pessoal e a independência de sua marca. À medida que os empreendimentos conjuntos dos Sussex continuam a apresentar baixo desempenho e o interesse público em seus assuntos diminui, Harry corre o risco de se tornar um empecilho para o futuro de Meghan como magnata global do estilo de vida. Anna garante que Meghan não hesitará em retratar Harry como a origem de seus fracassos, potencialmente usando seus admitidos problemas de saúde mental e abuso de substâncias como base narrativa para a separação. Em última análise, a princesa Anne enquadra toda a saga do Megxit como uma vitória para a integridade da coroa. Enquanto Meghan tentava retratar a monarquia como uma prisão tóxica e ultrapassada, ela só conseguiu expor sua própria incapacidade de compreender o conceito de serviço altruísta. Anna conclui que as defesas institucionais funcionaram exatamente como deveriam. Elas impediram que um oportunista motivado privatizasse o patrimônio da nação para ganho pessoal. Meghan Markle entrou no palácio como atriz em busca do papel principal em um filme bilionário. Ela deixou um alerta sobre o que acontece quando a ganância colide com a muralha de ferro da tradição. Anna não oferece nenhum consolo fácil ao príncipe Harry. Ela o vê como um homem que trocou 1000 anos de história por um momento fugaz de fama em Hollywood, apenas para se encontrar, no fim, sobre uma base frágil de dívidas e promessas quebradas. A princesa real mantém-se firme na sua convicção de que a verdade finalmente veio à tona. O Megxit nunca teve a ver com a liberdade, mas sim com uma tentativa fracassada e hostil de tomada do poder na monarquia britânica.